nessa área de saúde. Portanto, fique sintonizado. Não sai não, viu? É com você, Sérgio Souza. Demerval, né? Demerval. A partir de agora, Espaço Eu Integrando coloquei aqui já, com pra já ficar, né? Roseli Camas, integrando você para uma vida plena. Oiê! Olha eu aqui novamente com vocês, agradecendo imensamente o convite do colega Demerval Pereira, aqui desse programa incrível, Sociedade em Foco. Demerval, muito obrigada. Obrigada pela audiência, Trianon, São Paulo, Santos. Agradeço muito, Serginho, agradeço aqui a Rádio Trianon por me receber tão bem. E hoje com vocês, além da diquinha que eu vou dar de energia, já pega papel e caneta, eu tenho uma pessoa muito especial, com muitas informações para você. Vitória Tomás, uma especialista em hemoterapia, hematologia e uma cientista atualmente doutorando, sabe aonde? Lá no Hospital Albert Einstein. E nós aqui, eu de Rosinha, incorporando totalmente Outubro Rosa. E é isso. Fica com a gente, muita coisa, papel e caneta. Como foi? Ó, acendeu, nós estamos falando. Como foi? Mais ou menos? Tá ao vivo aqui, Ao viu? vivo ali, ó. Como foi? É isso, ao vivo pra você. Eu aqui, Roseli Camas. E No vamos programa lá. Sociedade em Foco. É isso, e quando a gente está ao Espaço vivo, Integrando a gente com faz Roseli coisas, a Camas. gente desfaz Integrando coisas. E você uma das coisas que eu para quero uma falar vida agora plena. para você, fica com a gente. Em poucos minutinhos, doutora Vitória, com muita informação para você. Olha aqui, doutora Vitória. Doutora Vitória, fala um pouquinho para nós como é, né? Como é para você ter a responsabilidade de passar uma informação para tantas pessoas que vêm neste momento, né, com essa história do câncer. É uma história de uma doença muito dolorosa. Fala um pouquinho para nós a sua responsabilidade, né, de estar aqui com a gente hoje. Então, Roseli, quando a gente fala assim de câncer, ela é uma doença muito delicada, né, pra gente conversar. E nós cientistas que estamos pesquisando para procurar novos tratamentos, novas formas de detecção precoce para os cânceres. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque é uma bagagem muito científica e enorme assim que a gente carrega. A gente fica ali dias e noites estudando, fazendo pesquisas, experimentos com as células, né? Para que a gente possa cada vez mais trazer para a sociedade científica, mais informações sobre o câncer. Então é uma tremenda assim, responsabilidade, tanto no momento em que a gente está no laboratório, fazendo os experimentos, né? A gente tem que ser muito responsável no momento que a gente está fazendo, e também quando a gente pega todos esses experimentos para chegar numa conclusão, né? Numa hipótese, temos muita responsabilidade também em passar isso para uma pessoa. A gente tem que ter certeza de que a gente está fazendo algo que está contribuindo mesmo e é confiável. Então a ciência ela é muito, muito importante e de uma extrema responsabilidade. E quem me acompanha sabe que Roseli Camas integra os profissionais altamente qualificados em todas as áreas. E é por isso que eu trouxe Vitória Tomás. E Vitória, conta para nós aqui um pouquinho como o câncer aparece. Então, quando a gente vai falar do câncer, a gente sempre tem que pensar, vamos pensar na célula saudável, né? Então, a gente tem a célula saudável, no nosso corpo a gente tem um conjunto de células, cada célula vai desempenhar
conjunto de células, né, vão desempenhar suas funções específicas, as células que estão no fígado vão desempenhar uma função, as células que estão no sangue vão desempenhar outras, e elas, com o passar do tempo, elas vão se multiplicando, né, e vão se dividindo e vão passando informações para as demais. Quando a gente fala de divisão, na célula cancerígena a gente tem uma divisão anômala, então o que vai acontecer? A célula saudável, ela está lá no corpo, acontece alguma alteração no material genético dela, ou seja, no DNA, e essa alteração no material genético é passada para as demais células. Então, ela vai começar a ter uma diferenciação e funções anômalas ao normal, né? Então, ela vai ter uma proliferação muito descontrolada e contínua, muito maior do que as células, né, normais. Então, a gente vai começar a ter essas células cancerígenas. Então, seria isso, é uma alteração que a gente vai ter no material genético que vai causar essa desregulação celular e causar aquela massa tumoral, quando estamos falando de tumores sólidos, né, uma massa tumoral que vai desencadear o câncer. Entendi. E doutora, o que é o câncer? Realmente, o que é o câncer? Então, vamos pensar assim, o que é o câncer? Como eu mencionei, a gente tem essa divisão celular, vai ter alteração do DNA, então o câncer é uma célula que ela vai perder suas funções originais, porque ela vai ter alguma alteração no DNA. Existem vários tipos de alterações que a gente vai falar, porque não existe uma causa única, né, que vai dar origem ao câncer. São várias, a gente tem fatores externos, internos que vão acontecer isso, né? Então, o câncer em si vai ser uma célula que sofreu uma mutação no seu material genético, no DNA, e essa mutação mudou toda a sua função. Ela pode fazer com que a célula tenha uma proliferação muito maior, que vai invadir outros tecidos, que é o que a gente conhece como metástase, quando a gente tem um câncer num lugar específico e se espalha para o corpo, é metástase, é porque essa célula que está alterada, ela tem a capacidade de fazer isso. E quando a gente fala de célula alterada, a gente está pensando nas células do corpo, a gente tem muitas, né, com muitas funções diferentes. Então, conforme vai aumentando o número dessas células mutadas, nessas células transformadas, os tecidos vão perdendo suas funções. Então, a célula cancerígena é isso, uma célula com uma proliferação super alta, ela vai ter funções diferentes do normal dela já, né? E isso que vai ser a célula cancerígena. Entendi. E agora só um minutinho com a doutora Vitória, porque tem aquela máxima, né? Ai, câncer é a doença da tristeza. Então, eu já vou trazer uma diquinha para você espantar a tristeza. Vamos limpar essa tristezinha do coração, vamos limpar essa tristezinha, essa energia densa lá de casa. Sabe como? Dica boa para você. É isso mesmo. Vamos pegar ali meio copo, pode ser aquele de requeijão, viu? De sal grosso. Vou espetar lá 7 folhinhas de louro e vou colocar em um cantinho do meu espaço. Pode ser no comércio, pode ser na residência. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou espantar aquela energia que traz tristeza. E mais dica daqui a pouquinho, mas responde para nós, Vitória. O câncer tem a ver com esse estado de tristeza que as pessoas tanto falam? Então, quando a gente fala assim, não só no câncer, mas em várias doenças, o nosso físico, emocional, psicológico, eles estão muito interligados, né? Tanto que a gente tem várias doenças aí hoje em dia, tirando um pouquinho o foco do câncer, mas vamos falar de ansiedade e depressão. São doenças que estão bem relacionadas com o nosso psicológico, nosso emocional e causam debilitações físicas na gente, né? Então, tudo é um conjunto, por isso que a gente fala daquele tratamento multidisciplinar. Sim. A gente não vai falar só do que vamos tratar o corpo do paciente, né? Aquela enfermidade que ele tá, seja por câncer ou outra doença, mas nós vamos também tratar o psicológico, o emocional, o energético, vamos tratar tudo aquilo que está englobando em volta, né? Tá. E quando você me trouxe, né, anteriormente, que existe uma transformação, uma alteração nas células, o que causa, né, essas alterações? E um pouquinho, né, antes disso, eu sei que é através do DNA, mas pode dar uma passada rápida? O que é o DNA? Tá, então o DNA, ele é o nosso material genético da célula. Qual a principal função do DNA? O DNA é o que vai passar as informações para as demais células. Então, vai causar aquela memória, né? Então, uma célula vai ter o seu DNA lá, e esse DNA, quando multiplicar, vai ter a multiplicação, ele vai passar a informação para essa célula, como é que vai acontecer as coisas. Então, DNA é o material genético que vai passar informações para as células. Então, como a gente já sabe que o câncer é uma célula que sofreu alguma alteração no DNA, então o que causa essa alteração, né? As pessoas sempre ficam perguntando.
Então, o câncer ele não tem uma única causa, não vai ser, ó, esse motivo pontual fez tu ter o desenvolvimento do câncer. Existem vários fatores. E a gente pode dividir eles em fatores externos e internos. O que são os fatores externos? É o ambiente que tu vive, é teus hábitos alimentares, é teus hábitos de vida, é onde tu trabalhas, tu vai ter exposição a agentes químicos, todos esses agentes externos que estão no ambiente, que são considerados também causadores do câncer. E geralmente esses fatores externos, eles correspondem de 80% a 90% dos responsáveis pelo câncer. Então, essas alterações externas, quando a gente fica muito exposto, isso vai depender também do tempo que a gente fica exposto, né? Quantos anos a gente está exposto, quantas horas por dia a gente fica exposto a essas alterações, elas vão causar o câncer. E a gente também tem as alterações, né, internas, que são o quê? São as mutações que vão acontecer de formas que não são responsáveis por esses agentes internos, alguns distúrbios imunológicos pode ter, né? Então são esses 10%, digamos 20% a 10% que é na célula em si, no teu mecanismo por dentro. Mas as formas externas causadoras do câncer são as principais. Isso a gente vai botar exposição ao sol, medicamentos, hábitos alimentares, como é a tua vida em questão de exercícios físicos, se tu fuma, se tu ingere bebida alcoólica. Todos esses fatores alteram a estrutura do DNA. No momento que tu altera a estrutura do DNA, tu está suscetível a erros, ou seja, mutações, né? E essas mutações, dependendo se forem genes específicos, genes muito, digamos, não especiais, mas genes responsáveis por funções muito, muito específicas assim no teu corpo e importantes, vai ter o surgimento do câncer. Compreendo. E agora para você, né, que está aí em casa e que, como eu, passa por um momento muito delicado, um momento de muita sensibilidade com todos esses acontecimentos universais. Eu quero trazer para você um pedido. Vamos analisar o Salmo da Bíblia Sagrada, o Salmo 91. E um trechinho lá, o que ele traz para nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E ele sabe que ele me fortalece no aqui e agora. E se ele me fortalece, ele fortalece você. É isso mesmo, você que está aí passando por momentos delicados, força, fé e foco. Por quê? Tudo podemos em quem nos fortalece. É aquele que faz tudo no universo. E mais uma pergunta aqui para a doutora. Quais são os fatores, né, que podem me levar ao câncer? Então, agora que a gente já falou sobre o que causa, que a gente sabe que são esses fatores internos, né, e externos, tem alguns que a gente pode controlar. Por exemplo, os externos, que são os maiores responsáveis por essas alterações de DNA, 80% eu nunca imaginei. É uma porcentagem bem alta, Sim. assim, né? Porque são o nosso estilo da nossa vida, né? Nosso estilo de vida e os lugares que a gente frequenta e nossos hábitos alimentares, né? Que vão dizer como o nosso corpo vai reagir por dentro. Isso não só para o câncer. Quando a gente está falando, assim, de fatores de risco é tudo que bota a nossa saúde em risco. Isso não necessariamente só para o câncer. Vai ter fatores de risco que vão ser para o câncer, mas também para outras patologias. Por exemplo, tu sabe que o tabagismo, tu fumar, é um fator de risco para o câncer. Por quê? O tabagismo ele faz ter alterações de DNA. Mas é só no câncer? Não, pode ter outras doenças que são fator de risco. Entendeu? Que nem, por exemplo, nós vamos falar de hábitos alimentares. Hábitos alimentares, tu ingerir muitos alimentos com conservantes, coisas que podem causar essas alterações de DNA, vai influenciar, vai ser um fator de risco para o câncer? Vai, mas também para doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, fatores de risco não são exatamente daquela doença específica, mas são fatores de risco que botam a nossa saúde, né, em risco, digamos. Então, é o tabagismo, é o consumo de bebida alcoólica, alimentos assim industrializados em excesso, porque isso vai mexer com todo o nosso organismo por dentro, né? Exposição solar, é muito importante usar filtro solar. O sol, os raios UV, eles fazem ter muitas alterações no DNA também. Então, são todas essas questões assim, de qualidade de vida mesmo. Não praticar exercício físico é um fator de risco também. Que perigo! Lá fora, eu estava conversando aqui com o Demerval, e aí entrou o assunto, é hereditário? É genético? Não, a gente não pode falar assim que o câncer
a minha mãe ou minha avó teve câncer, eu vou ter câncer, isso é certo. Não, isso não é certo. São pouquíssimos os casos que têm essa correlação com hereditariedade. O que é recomendado quando, por exemplo, tu sabe que alguém da tua família já teve um câncer? Aí tu vai poder tentar fazer exames para detecção precoce, fazer um acompanhamento maior. Mas não dá para dizer, eu tive câncer porque a minha mãe teve câncer. Ok. E tem aí, né? Acho que há um tempo atrás foi muito questionado, muito discutido a retirada, né, dos seios da Angelina Jolie. Isso. E nesse sentido, o que você acha? É uma prevenção que você recomendaria? Como que aconteceu? Porque eu, particularmente, fiquei meio sem entender. Então, assim, recomendação, quando a gente fala de recomendação, é o que teu médico decidir em conjunto contigo, a tua equipe ali que está te tratando, né, que vai fazer essa recomendação para ti, se isso for muito fortemente, né? Tipo assim, é fortemente recomendado que tu faça retirada do seio, mas não é bem assim. Vou entrar num assunto já agora, que é a detecção precoce do câncer. Quando a gente está falando de câncer, assim, né, a gente tem vários exames que a gente pode fazer para, digamos, monitorar, né? Ok. Por quê? O câncer, a gente pode prevenir ele? A gente não pode prevenir, a gente pode ter uma vida mais saudável, que vai dar menos chances de a gente ter essas alterações do DNA, né? Mas a gente pode ter exames que a gente vai fazendo, assim, de uma forma periódica, que se a gente conseguir detectar num estágio bem inicial o teu câncer, ele é mais fácil de tratar. Isso não só no câncer de mama. Em vários, ó. Quando nós estamos... Célula cancerígena. Exatamente. Quando nós estamos falando de câncer, assim, nós temos vários exames. Câncer de mama. A gente vai falar da mamografia, que é o padrão ouro, assim, né, para detecção do câncer. A gente também pode... O Papa Nicolau, que as mulheres fazem também, o Papa Nicolau é para detecção precoce do HPV, o câncer de colo de útero. Então, tem exames que tu pode fazer. O de toque retal para os homens. Se tu já tem pessoas na família que tiveram câncer de pulmão ou fumam bastante, tu pode fazer um acompanhamento maior com raio-x de tórax. Então, tem vários exames aí que a gente tem disponível que vão nos ajudar. A colonoscopia, por exemplo, é um jeito de uma detecção precoce, né, de, digamos, não prevenir, mas ter um acompanhamento, né, de câncer de colo e reto. Então, são exames aí que estão disponíveis pra gente e a gente pode fazer para ter esse conhecimento maior do nosso corpo, né? Olha quanta informação bacana. Homens, prevenir. Com certeza. Sem problema. Prevenir. E quando a gente fala assim do caso da Angelina Jolie, por exemplo, o exame que ela fez foi assim. Além desses exames que a gente tem, da mamografia, por exemplo, do câncer de mama, a gente também tem exames moleculares, que são esses exames moleculares, né? O exame molecular vai ser o exoma total, que tu vai fazer o que é? Tu vai mapear teu DNA, tu vai pegar toda aquela parte codificante do teu DNA, né? Tu vai ver as sequências e tu vai procurar alterações, ou seja, mutações no teu DNA. Vou só pedir para você repetir o nome do exame. É o exoma total. Exoma total. Vamos registrar, pessoal. Olha que grande prevenção, que dica eu mesmo desconhecia. Exoma total. Que foi esse na época que a Angelina Jolie fez. Ela fez porque assim, quando a gente fala de câncer, a gente tá falando do quê? Alterações no DNA. Sim. Alterações no DNA vai ter mutações em genes específicos. Então já tem genes específicos que são sabidamente correlacionados com aquele tipo de câncer. A gente sabe que o gene BRCA1 e 2, ele está muito correlacionado com o câncer de mama. Então, quem tem um aumento da frequência alélica desse gene, ou seja, um aumento, tu encontra mais, né, numa frequência maior, essa mutação no teu DNA... Ela tem uma probabilidade maior de ter câncer de mama. E esse exame, ele tem no serviço público de saúde? Geralmente, esse exame tu vai encontrar mais em serviço particular, porque ele é um exame caro. Ele não é um exame muito barato, assim. E a Angelina Jolie, na época, ela fez e ela viu que ela tinha esses genes. Ela, com a equipe médica que estava tratando ela... Decidiram. Às vezes, a equipe médica também pode falar assim, tu não precisa fazer isso. Mas, às vezes, o paciente se sente mais confortável também. Então, isso, eu não posso falar assim, eu recomendo ou não recomendo que alguém faça isso. Porque isso vai ter que ser um consenso da equipe que tu tá te tratando. Ela que vai te recomendar. E é isso que eu quero trazer sempre para você. O profissional consciente que tudo deve ser discutido
com um profissional da saúde, sem especulações. A Vitória, ela está enganjada num estudo muito importante, que é células oncológicas, né? E, Vitória, o que te levou, agora muito pessoal, por enquanto, que é uma curiosidade que acho que muita gente tem, a entrar, né, nessa área tão linda e de tanta responsabilidade? Sim, O que sim. te levou? Foi de infância, influência familiar? Como é que surgiu a ideia de ser uma grande cientista aí? Como foi? Então, assim, bem pessoal, né? A pergunta é, desde pequena eu sempre fui uma pessoa questionadora, sempre gostei de estudar. Então, para mim era algo prazeroso estudar. Meus amigos, meus familiares vão lembrar disso. Eu tinha prazer em estudar, em descobrir o porquê das coisas. Então, isso foi o que me fez levar à escolha da minha faculdade, que foi biomedicina. Sim. Que eu vi que eu gostaria de trabalhar mais com o laboratório, as questões laboratoriais, do que quando se forma em medicina, tu tem mais o contato mais com o paciente. Eu quis trabalhar mais com o laboratório, parte da pesquisa. Durante a faculdade, foi que eu decidi a minha especialização, que hoje é hematologia e hemoterapia. Depois fiz pós-graduação para me especializar nisso. E nessa área de hematologia e hemoterapia, que a gente está falando de quê? Linfomas e leucemias, né? E isso fez eu me apaixonar pelo estudo do câncer, da célula em si. Então, assim, se a gente já tem as informações cada vez mais, a gente está tendo mais informações, né, sobre as alterações genéticas, sobre como tem o surgimento do câncer. E se a gente conseguisse novas maneiras, né, de tratar ou de detectar isso, é uma coisa assim que me desperta muito interesse. Então, isso assim, logo na faculdade, eu acho que veio bem de pequena, assim, de gostar de estudar. Na faculdade eu descobri que eu queria trabalhar, assim, com laboratório. E daí, quando me apaixonei, assim, pela área de hemato e hemoterapia, eu decidi assim, não, eu quero fazer meu mestrado nessa área de oncologia. E daí entrei bem na parte de hemato, né, em oncologia molecular, que é bem essas alterações de DNA e RNA, essas alterações moleculares. Então foi o que me fez eu me apaixonar por estudar. Parabéns, né? Tá aí, comprovado que quem é já nasce feito. Que bom isso para nós. E agora um pouquinho. Para você que está aí comigo, para você que está realmente passando por essa alteração, né, molecular, você que está aí, que saiu da rádio, da químio, eu quero convidar você, neste momento, muito rapidamente, para fazer um exercício energético aqui comigo. E sempre que eu falo de uma terapia energética, eu fico muito emocionada, porque é o que realmente mexe comigo. Então, neste momento, você que está aí, imagine o seu local de transformação. O local que você precisa neste momento receber uma energia de amor, uma energia plena e absoluta para o bem-estar. Eu quero que neste momento pense naquele local que dói, independente da dificuldade que você tenha, fecha só os seus olhos e imagine a sua dor se transformando num lindo cristal rosa. É isso. Transforme a sua dor, como a minha dor, em um lindo cristal rosa. E perceba neste momento a movimentação de todas as suas células e moléculas, num movimento de expansão com a cor rosa brilhante, reluzente, transformando a sua dor na harmonia, no entendimento e transmutando e eliminando crenças limitantes e transformando neste momento a sua dor em conhecimento, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Fui lá, voltei. Uhul! É isso mesmo. Demerval. Você tem uma pergunta aqui da Patrícia, ela é lá do Capão Redondo, e ela pergunta agrupamento de cisto nos seios sem histórico de câncer de mama na família. Pode evoluir para um câncer? Patrícia do Capão Redondo.
Então, quando a gente está falando de câncer de mama, até algo bem legal é a gente falar, além desses exames assim de laboratório que a gente faz, né? A gente tem o autoexame que a gente faz em casa. Então, assim, conhecer seu corpo é fundamental para a gente saber que tem algo errado. Então, assim, quanto mais tu conhece como funciona teu corpo, mais tu vai saber identificar quando tem algo errado. E o autoexame, né, para o câncer de mama é isso. A gente vai na frente do espelho, levantar os braços, abaixar os Vamos braços. demonstrar, doutora? Pode ser? Claro, Vamos demonstrar? claro. Olha aí, uma Então, demonstração. então a gente vai na frente do espelho, nós vamos levantar os braços, nós vamos ficar de lado, ver como é que fica de lado, nós vamos abaixar, vamos ver como é que tá toda a estrutura, se um seio tá maior que o outro, se o seio tem uma vermelhidão maior que a outra. Nós vamos também apalpar, e é por essa apalpação que a gente vai ter no seio que a gente pode ver esses cistos, essas diferenças no seio que não tá uniforme. Então, se ela está encontrando essas alterações no seio, o indicado é que ela vai entrar em contato com um médico, um mastologista, para identificar, porque às vezes pode ser ou às vezes não pode. Às vezes pode ser até um cistinho que formou um processo inflamatório ali no próprio corpo. Mas às vezes sim, essas anormalidades no seio podem vir a evoluir. Então é importantíssimo que ela vá se consultar com um médico. Eu tenho uma pergunta para te fazer, estou tomando o seu espaço aqui, Roseli. Claro, Bom, a Vitória, uma jovem ainda, uma criança ainda, né? Gaúcha, né, Vitória? Sou gaúcha. Você é gaúcha de que município? Porto Alegre? Eu sou de Canoas, fica do ladinho de Porto Alegre. Ah, tá vendo aí, olha? Interior do Rio Grande do Sul. Olha Canoas, só. Canoas é uma cidade grande ou pequena? Não conheço. É uma cidade de porte médio, assim, Porte uns médio? 300 e poucos mil habitantes. Ah, cidade grande, cidade grande. Hoje eu conheço aí uma cidade muito grande até. Pergunta que eu vou te fazer, não é que não tem nada a ver com câncer, não. Gota, ela pode complicar ou ela não tem risco nenhum? Você pode conviver com gota o resto da vida? Ou ela pode virar uma doença mais séria? Ou uma coisa mais séria? Então, assim, eu não posso te dar muita informação sobre isso, porque não é muito a minha área, né? Mas o que eu vou te dizer, assim, sobre gota? Tu tem que ter um médico que vai te acompanhar. Isso em qualquer patologia. A gente tem mania, assim, às vezes, de negligenciar algumas coisas, não ter tanto acompanhamento. Mas, assim, se tu tá sentindo que aquilo tá influenciando no teu corpo, aquilo tá te prejudicando de alguma forma, converse com o médico. Eu não posso te dar muita questão de falar muito sobre isso, porque não é muito a minha especialidade, né? Então, não quero entrar na especialidade dos outros. Porque a minha é muito mais voltada para o câncer e hematologia. Mas, assim, se tu acha que é uma coisa que tá debilitando, assim, né, a tua qualidade de vida, alguma coisa que tá te incomodando, sempre falar com um médico especialista para te ajudar. E Vitória, quais são os diagnósticos, né, que a gente pode trazer aí como a parte de hemato, que vem através do sangue? Uhum. Não sei se eu coloquei de uma forma que dá pra, O que pra é você hemato? entender. Porque assim, quando a gente está falando de câncer, que a gente estava falando até agora, a gente sempre pensa em câncer sólido, ou seja, o câncer de pulmão, o câncer no fígado, né? A gente vai pensar em câncer sólidos, mas não existe só o câncer de órgãos sólidos, existe o câncer de células líquidas. O que vai ser? A hematologia. Então, a hematologia é o câncer sanguíneo que vai detectar. Não só o câncer sanguíneo, né? Sim, Tem o teu sim. hemograma, que a gente sempre faz, geralmente é um exame de rotina que é feito, né? Geralmente, tu vai no médico, ele vai te pedir um hemograma. É um exame, assim, de rotina que tu consegue ver algumas vezes, até processos inflamatórios. O sangue, ele vai te dar essa informação, né? Então, o que seria o câncer sanguíneo? Seria leucemias e linfomas. Sim. Então, quando a gente fala de Eu leucemias e posso linfomas... considerar isso partes moles? Não, não é necessariamente. parte mole. O câncer é câncer sanguíneo que tu vai considerar. Tá. Hematologia é câncer sanguíneo, é doenças do sangue. Tá. Qual que é o índice hoje? Não sei se você tem esse dado, mas é uma curiosidade que me surgiu agora, de cura, com todo esse leque de tratamento. Como que tá isso Então, para o câncer? é muito legal falar disso, assim. Até um tema que eu não quis abordar muito foi a questão de tratamento. Por que eu não abordei este tema tratamento do câncer, né? Porque é o que mais as pessoas querem saber, né? Ai, como é que eu vou tratar o câncer? A gente não tem uma fórmula mágica para tratar o câncer como uma forma universal. Já que a gente está falando de células em diferentes lugares, com diferentes funções, e tu tá tendo essas mutações, não é só uma mutação, são várias que tu vai adquirindo ao longo da vida. Então, cada câncer vai ter um perfil genético diferente. E hoje em dia, dependendo da mutação que tu tem na tua célula, tu vai ter um tratamento direcionado. Sim. Então, se tu tem leucemia e tu tem mutação no gene FLT3,
tu é positivo para essa mutação, tu vai ter um tratamento. Agora, se tu for negativo para essa mutação, tu vai ter outro tratamento. Entendi. Então, hoje em dia, assim, a genética, assim, os testes moleculares que a gente faz quando o paciente, tu detectou que o paciente tem câncer, tu já conseguiu descobrir isso, tem esse diagnóstico. Os testes moleculares são extremamente importantes, porque tu vai direcionar. Hoje em dia a gente já tem terapias-alvo específicas. E falando em terapia, olha que interessante que eu vou contar para você, que talvez ainda não saiba. Eu tive o prazer enorme de iniciar o Vitória Tomás na energia. E uma das primeiras energias foi iniciação de Vitória Tomás no Reiki. E aí, analisando que hoje o SUS tem a terapia Reiki como uma terapia integrativa, nós temos aí Oswaldo Cruz com um ambulatório, né, de Reiki. Vitória, com todo o seu estudo e agora que agregou mais essa questão do Reiki, da energia, o que você teria para falar para a gente, né? Como que a terapia Reiki pode ajudar essa pessoa? Tanto que está no processo, como aquela que poderia. Como é que o Reiki age aí na célula, nas moléculas, para quem está passando por isso, Vitória? Então, uma coisa bem legal até que tu comentou isso do Reiki, as pessoas, eu acho que elas nem sabem, né, que o SUS tem Reiki. Olha, muita gente. A maioria das pessoas não sabem que isso é uma técnica, né, integrativa, lá um conjunto de outros profissionais que vai ajudar em algum processo. Então, eu, inicialmente, fui iniciada no Reiki, foi uma experiência muito, muito legal. E as pessoas ficam meio assim, né, sempre pensando, mas tu é cientista e vai acreditar em alguma coisa de energia? As pessoas sempre ficam pensando, se tu é cientista, como é que tu vai acreditar em algo que tu não vê? E a gente esquece que hoje em dia o tratamento é de qualquer doença, não só no câncer, estou falando de qualquer doença isso. É um tratamento multidisciplinar. Tudo que tu puder fazer para dar um bem-estar para o teu paciente é muito válido. Sim. Então, quando a gente está falando assim de doenças físicas, que eu trouxe mais falando sobre alterações físicas, a gente também tem o emocional, o psicológico e o energético. Então, assim, não é uma coisa boa tu estar com um paciente passando por uma dificuldade assim e tu conseguir transformar o ambiente que ele está num ambiente mais propício, com uma energia mais boa, tu conseguir fazer essa pessoa ficar mais feliz. Hoje tem até estudos científicos que mostram que pacientes com o mesmo tipo de doença e um tem mais entusiasmo para aquele tratamento e outro tem menos, eles respondem de forma diferente. Por quê? Porque teu emocional, teu psicológico está completamente interligado com o teu físico, que foi até o exemplo que eu dei anteriormente da ansiedade e da depressão. O teu emocional e o teu psicológico vai influenciar no teu físico. E levando mais, né? A frequência energética, quando ela está num calibre energético superior, automaticamente ela aumenta a nossa imunidade, tá? Então fica a dica aí, qualidade de vida, que é o meu intuito, né? De levar para você essa integração para te levar para uma vida plena, que você entenda que quando o seu padrão energético está alto, aumenta a imunidade, aumentou a imunidade, você está muito mais propício a ficar fora de algumas doenças oportunistas. Sim, com certeza. Tá? É o bem-estar, né? Exato. E olha que bacana. Em conjunto, através disso, desse conhecimento, desse consenso energético, Vitória tem um trabalho muito bacana de cursos aí para você que está na área da saúde, que precisa entender um pouquinho mais como é que funciona a terapia integrativa de uma forma mais científica. Uhum. Então, doutora Vitória, nós desenvolvemos um material onde, no curso de iniciação para o Reiki, Vitória entra, mas mostrando exatamente cientificamente como é que a energia Reiki funciona. Então fica aí um convite, precisando de uma palestra. Eu perguntar uma coisa, Roseli e Vitória, o que é, perguntando que eu não sei, viu? E eu fico curioso quando eu não sei as coisas. O que é terapia Reiki? Olha que interessante, Muito né? legal. Eu não sei o que é, nunca ouvi nem falar nisso. Primeira vez que eu ouvi falar nisso. Tudo é energia.
Então, desde lá da lei de Newton, ele consegue provar que tudo que existe é energia, não é isso, Vitória? Exatamente. Quando eu tenho um conhecimento milenar do reiki tradicional de Mikao Usui, que surgiu lá atrás, e isso eu consigo falar com um tempo maior, mais detalhadamente, energia reiki é um mestre qualificado para isso, em cima de muitos estudos, a gente expande através de uma iniciação, de uma sintonização, a energia que está no universo, que é tudo que há, através de uma conexão, tá? Que a gente impõe através das mãos, eu possibilito que esta energia, que é tudo que há, passe pelo meu corpo e saia através da imposição das minhas mãos para o outro. Então, quando eu tenho esse estudo e eu faço essa sintonia universal, mas comprovadamente científica, não tem cunho espiritual, é pura energia, tá? As nossas mãos se transformam em forninhos. Nós pegamos a energia, que é universal, e posicionamos. Aquela energia calibra e aumenta a minha frequência energética. Claro que nós, especialistas em realinhamento energéticos, fazemos uma anamnese muito específica, porque hoje, quando eu tenho um problema físico, ele já me aconteceu lá atrás por ressonância, que é justamente nas minhas energias de passados. É isso, Vitória. Não, com certeza, assim, as pessoas têm essa dúvida, assim, bem grande, porque no Brasil essas terapias alternativas não são muito discutidas. Mas tu vai pegar assim, é uma terapia nova? Não é uma terapia nova. É muito antiga. Isso são coisas muito comuns. Tu vai, por exemplo, para a China. A China, hoje em dia, uma coisa que veio, assim, mais da China, por exemplo, que está mais implementado no Brasil, a acupuntura. Olha só. A acupuntura era algo que há anos atrás a gente nem sabia o que era e hoje já está implementado e a gente vê o benefício para algumas coisas, que a gente já tem bem comprovado isso. O que eu trago, né, quando eu faço um reequilíbrio energético, hoje, através das mãos, claro que aí num outro momento a gente passa, eu agreguei outras terapias, por isso que eu desenvolvi uma técnica de realinhamento energético quântico embelezador. Eu utilizo tudo saindo das minhas mãos, então eu substituo a agulha pela energia em si. Então a gente bate a mão e a energia transforma, se você estiver receptivo a isso. E é muito legal a gente falar dessas técnicas assim alternativas, né? Porque as pessoas às vezes acham assim, mas isso não vai me curar. Mas não é para te curar por completo. Isso é uma técnica integrativa com várias outras. Tu não vai abandonar. Se tu tá num tratamento de câncer, tu não vai abandonar teu tratamento de câncer. Jamais. Se tu tá tomando medicação para alguma coisa, tu não vai parar com essa medicação. Mas o reiki, outras que já são mais conhecidas e implementadas, o yoga, a meditação, a acupuntura, tudo isso é para auxiliar para que tu tenha um bem-estar muito maior. Porque quando eu pego a energia com a lembrança das moléculas por ressonância, o que eu tenho, né? Eu tenho no corpo o efeito, mas a terapia integrativa, ela cuida a causa. Então, hoje eu tenho a resposta no físico, mas a causa vem por ressonância de memórias celulares. Vou convidar você, tá, para entrar em contato comigo, 11 95468 4680, ou lá no Instagram, Roselica20. Vou responder todas as suas perguntas, vou transmiti-la também. Posso, Vitória? Pode. A parte mais clínica, né, para Vitória Tomás. Quero contar para você que nós temos cursos, atendimentos presenciais com muita responsabilidade. A gente tem esse curso muito bacana para você que é médico, biomédico, que está na área da saúde, que tem uma clínica, que queira receber a iniciação, a sintonização Reiki comigo, com a Vitória Tomás, que vai desenvolver um trabalho muito bacana, totalmente científico. Para você que quer atendimento também com a doutora
Vitória Tomás. Ela tem um consultório muito especial, com muita dica, muita orientação científica para você. E comigo, atendimento e cursos. Chama lá, sexta-feira vou estar aqui às 13h30. E para mostrar para você que a gente não fala só daquilo que a gente não quer mais e quer modificar, eu tenho uma influencer que vai fazer barulho nas redes sociais, Ana Luísa Milossi. Sexta-feira ela entra bombando comigo aqui no espaço que o meu colega Demerval, da Sociedade em Foco, me proporcionou. Ela vem falando, sabe do que para vocês? Moda, primavera, verão e muito mais dicas de teatro, de comidinha, suquinho. Agradeço muito vocês. É isso, Demerval? É isso aí, Roseli. Sexta-feira você está de volta aqui. A menos esse tempo aqui, essa meia hora passa rápido, né? Hoje ficou um pouquinho mais, mas passa rápido esse tempo. Passa Tem que ficar rápido. mais tempo aqui, Roseli. Assunto importante. Tem uma pergunta aqui que eu, acho que dá tempo ainda rapidinho. A Elane lá do Grajaú, ela está perguntando a vocês duas o seguinte. Ela diz que hoje o povo tem uma baixa estima enorme, que a gente vê mulheres de 40 anos dizendo que é velha, homem de 60 anos falando que é velho, que tá, e acabou. Essa baixa estima das pessoas ficar velho rápido, ele tem maior facilidade em adoecer? Com certeza, com certeza. Aí, quando a gente fala do teu emocional, do teu psicológico abalado, isso acontece com certeza. A gente pode ver, às vezes tu não tem casos de pessoas que tu conhece, que ela era uma pessoa super alta astral, alguma coisa assim, aconteceu um acontecimento muito grande na família e ela envelheceu 10 anos. Por quê? Porque quando acontecem essas coisas, tu tá com o teu emocional e teu psicológico abalado, isso influencia no teu corpo. Isso influencia, então com certeza. Por isso que eu sempre falo aqui, Roseli, tenho 66 anos, se alguém me chamar de velho, eu jogo aqui de cima, lá na Avenida Paulista, para sair rolando embaixo do caminhão. Aí eu falo assim, velho, é o seu salário que não aumenta faz tempo, viu? É isso mesmo. Velho, é teu salário que não aumenta faz tempo. A pessoa é um jovem, elegante, como diz lá no Nordeste, bonito e gostoso. Roseli, para tua despedida, e até sexta-feira, por favor. Quero te falar uma coisa. Vamos nos empoderar. Homem e mulher, sacode. Eu te amo. Eu te amo. Mas antes de eu te amar, se ame. Porque só a gente se amando, só a gente se respeitando, é que eu posso transmitir isso ao outro. Fica a dica para sexta, ó, Outubro Rosa, estamos falando de câncer. Mas tem muito assunto bom, porque a ideia é levar para você uma vida plena, empoderou, ficou jovem, registrou? É isso aí. É isso, um beijo. Vitória Tomás, para tuas considerações finais, despedida e contato, queria deixar. Então, agradecer o convite aqui da gente poder falar um pouco, né, sobre essa área científica, falar sobre essas terapias integrativas também. Agradeço muito o convite. E quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu Instagram, que é @victoriatomaz_, Tomás com Z, e que eu vou ficar muito feliz em responder qualquer pergunta que as pessoas tenham dúvida, estou lá à disposição. Eu quero agradecer a Deus por estar vivo, quero agradecer a Deus por esse momento, quero agradecer a Deus por estar aqui, quero agradecer a Deus pela minha família, quero agradecer a Deus pelos meus amigos, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que me deu, quero agradecer a Deus por guiar os meus passos e sempre tirar de perto de mim pessoas que me fazem mal. Quero agradecer a Deus pelos nossos ouvintes que temos aqui. Amanhã às 13 horas eu estarei aqui, se Deus permitir. Se Ele não permitir, guarde no teu coração a recordação desse momento, que eu levarei a saudade de você para onde Deus me levar. Tchau, São Paulo, tchau, Brasil. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você, pro meu filhão, pra minhas netas, pra todo mundo do mundo. Fui!